Olhos Famintos. Fala galera, Kaique aqui e a história começa com dois irmãos viajando de carro, sendo a menina Trish e o menino o Derry. Eles estão dirigindo em direção à casa, quando de repente um caminhão sinistro começa a vir com tudo por trás, e os dois só começam a estranhar quando o caminhão buzina, o que eu acho meio lerdeza deles. Afinal, pra que o retrovisor então? E bom, então o caminhoneiro misterioso começa a buzinar e a Trish já começa a ter um ataque de pelancas, falando pro Derry dar passagem pra ele. O que, sinceramente, se não for apenas uma brincadeira bem idiota por parte do motorista, era só o Derry continuar na mesma faixa tranquilamente que o cara iria passar. Claro, mantendo distância, porque o cara poderia estar bêbado. Pelo menos eu acho melhor do que ficar se balangueando para todos os lados aleatoriamente. Então, finalmente, o motorista consegue ir embora e o Derry vai e xinga ele. E mesmo que o motorista mereça isso, eu não faria, porque ele pode decidir voltar e então a coisa pode ficar séria. É melhor levar desaforo para casa do que não voltar para casa. Então o Derry e a Trish resolvem parar para esvaziar o tanque. E o cara, mesmo tendo água, ele resolve não lavar as mãos. O que é nojento. Que nojo. Então, voltando à estrada, eles encontram um local que é onde aquele motorista misterioso está e, ao que parece, ele joga algo bem parecido com o corpo dentro daquele cano. Não só isso, como ele fica encarando de forma sinistra os nossos protagonistas. Então, eles ficam discutindo sobre isso, mas de repente, o cara misterioso pega o caminhão e começa a ir pra cima deles. E mesmo com o Derry acelerando no máximo, o caminhão consegue ser mais rápido. E então ele começa a bater no carro. E ok, galera, aqui ficou claro que esse cara é encrenca. E bom, algo que o Derry poderia tentar fazer é arrebentar uma dessas cercas e ir pelo mato, visto que o caminhão é mais rápido, então não dá para simplesmente acelerar e ir embora. Outra coisa é que o Derry, em uma brecha, poderia tomar distância e então desacelerar o carro com tudo, o que faria o caminhão passar reto e então o Derry teria a oportunidade de dar meia volta e ir embora. Mas o Derry acaba perdendo o controle do carro, invadindo o mato e o dono do caminhão vai embora. E ok, aqui ficou bem claro que esse cara provavelmente é um assassino ou então um cara muito fora da lei e esquisito. Então eu acredito que a melhor decisão seria eles darem meia volta e ir embora, visto que eles poderiam acabar caindo em alguma emboscada do caminhoneiro ou então dar de cara com ele no meio do caminho. Mas o que o Derry prefere fazer é ficar consertando o carro, o que eu acho que é uma péssima ideia, porque, cara, eles basicamente ficam com a guarda baixa. E se o caminhoneiro decidisse voltar com tudo, visto que eles presenciaram o acontecido e agora que o cara bateu no carro deles, eles vão denunciar pra polícia. Mas como adolescente em filme de terror é burro demais, o que eles decidem fazer? Ah, que tal a gente voltar na casa do caminhoneiro e ver se era um corpo mesmo? Bom, então eles estacionam o carro ali. E cara, isso é uma péssima decisão, porque se aquela for mesmo a base do caminhoneiro, pode ter mais pessoas escondidas ali. Ou simplesmente o caminhoneiro voltar para trás. Então eles acham o túnel em que supostamente um corpo foi jogado e tá com um cheiro muito ruim. O que é mais um indicativo para ir embora depressa e chamar a polícia. Visto que o cara já perseguiu eles e ainda estragou o carro deles, então eles, de qualquer forma, eles já poderiam chamar a polícia. O Derry tenta enxergar com a lanterna, porém não é o suficiente. Então o que ele faz? Ele deita no cano e a Trish fica segurando ele pelos pés. Cara, isso simplesmente é muito nojento e perigoso. Se o caminhoneiro decidisse voltar, eles estariam em uma péssima situação. Visto que eles nem estão de olho na estrada, eles só perceberiam a presença do caminhão quando ele já estivesse em uma distância média, e o caminhão é muito rápido, como a gente viu. Mas o Derry acaba vendo um rato e acaba se desesperando, o que eu acho bem surpreso, visto para um cara que nem lava as mãos quando faz xixi e ainda se deita em um cano todo sujo. Ele acaba caindo como se fosse um tobogã de excrementos, e em vez de tentar se segurar nas laterais do túnel, ele prefere simplesmente cair em um efeito meio esquisito. Ele cai, mas logo acorda porque dentro dessa cabeça não tem cérebro para ele lesionar mesmo. E ok, agora o que ele deveria fazer é dar o fora daí o mais rápido possível, porque ele poderia acabar ficando preso aí. Se o caminhoneiro voltasse, iria ser um grande problema. Mas ele acaba encontrando o suposto corpo. E bom, já que estamos aqui, então vamos ver se realmente é um corpo. E caso seja, é só sair correndo e voltar logo para a cidade mais próxima e ligar para a polícia. Eu não sei não, mas eu acho que é um corpo, hein? Então o Derry dá um chutinho e o corpo acaba pegando o pé dele.
Então o Derry vai e rasga o saco para ajudar o cara a respirar. Além disso, o Derry acaba vendo que o caminhoneiro provavelmente é um serial killer bem sádico ou então um traficante de órgãos. Mas o cara já tava nas últimas e infelizmente ele morre. Ok, agora já ficou bem claro que aquele caminhoneiro é um cara muito perigoso. Então o que eles deveriam fazer é fugir imediatamente e voltar para a cidade de onde eles vieram e ligar para a polícia. Bom, então enquanto a Trisha fica preparando a fuga deles, o Derry fica investigando o local. Então ele percebe que o caminhoneiro misterioso é um pro player em presuntar pessoas, que daria inveja até mesmo do Jason. E ok, para esses corpos ficarem pendurados no teto aí, significa que o caminhoneiro fica nesse local e inclusive desce até aí para pendurar os corpos, o que é mais um motivo pro Derry sair vazado daí. Inclusive o Derry acha um casal conhecido que havia desaparecido e que acabou virando um bonecão. Bom, enquanto o Derry fica panguando lá, um caminhão aparece atrás da Trisha. O que, pelo amor, né? Já tinha um caminhoneiro assassino que mora naquele lugar e ela nem fica de olho nos dois lados da estrada. Principalmente no lado da estrada que o cara foi e que se ele voltasse seria aquele. Enfim, ela acaba tentando ir embora com o carro. O carro não pega, mas pra sorte dela, aquele não era o caminhoneiro. Bom, então o Derry acaba dando um susto nela e, cara, se eu fosse ela, eu ia espancar esse moleque. Inclusive, ele fica aí com essa cara de criança quando vê um brinquedo em uma loja. Então a Trisha dirige porque o Derry ficou meio traumatizado e eles acabam parando em um poço. E então o caminhoneiro assassino passa, voltando pra casa dele. Então do nada o telefone começa a tocar e a Trisha, com o saco cheio, pega pra atender. E descobrimos que do outro lado da linha é uma mulher misteriosa, que aparenta ser uma vidente. Ela começa a dar provas disso, por exemplo, falando das marcas no corpo do Derry. Ela fala que a criatura está atrás de um deles e que ela pode ajudar, mas o Derry manda ela se danar. Então a polícia finalmente chega e eles começam a interrogá-los. Bom, então no meio do interrogatório, percebem que o carro deles foi vandalizado. E as testemunhas disseram que ele estava cheirando as roupas. Bom, cara, me surpreende que nem o Derry, nem a Trish, nem ninguém ficou de olho na estrada caso o caminhoneiro passasse. E ainda mais o fato de que ele conseguiu chegar ali e não ser pego por ninguém. Então, claramente, além de perigoso, esse cara também é um ninja. Bom, Derry e Trish são escoltados pela polícia quando ouvimos que a casa ou covil antigo do vilão está em chamas. Além disso, alguma coisa paira sobre o carro da polícia, então a policial descobre da pior forma que não é o Papai Noel. E o policial tem a cabeça agarrada e está prestes a ser arrancada pelo machado do, vamos chamar aqui de Creeper, que é o nome popular dessa criatura. Bom, o policial poderia ter tentado chutar ou mexer os volantes com os pés, fazendo o carro cair. Poderia dar ruim pra ele? Provavelmente, mas seria melhor do que ter a cabeça arrancada. Então o Creeper pega a cabeça do policial e dá uma de Mikasa. Brincadeira, ele estava apenas comendo a língua dele. Então Derry e a Trish fogem e o caminhoneiro coloca o corpo no caminhão. Ah, não esqueça a cabeça. E então eles param em frente a uma casa para pedir ajuda, o que sinceramente eu não faria. Bom, já deu pra ver que o bicho não é normal, então o que eu tentaria fazer seria ir pelo mato. Ok, eu até poderia acabar caindo em um buraco e piorar a situação, mas eu acho bem melhor do que só morrer, visto que de alguma forma a criatura consegue localizá-los. E principalmente que ele cheirou as roupas deles. Então eles encontram a dona, que é uma velhinha sinistra, cheia de gatos. Mas então o Creeper chega. Qual é, cara? Era muito melhor pegar o carro e seguir reto do que ficar aí perdendo tempo. Mas a velhinha é da moda antiga e ela não se intimida com a criatura e dispara contra ela, porém descobrimos que a criatura é extremamente veloz. Então a nossa Sarah Connor idosa entra na casa e parte pra cima dele. E ok, galera, a criatura é extremamente forte, bem armada e ainda tem velocidade suficiente para desviar de balas. Mas fica aqui meus parabéns pra velhinha que pelo menos tentou. Porém, infelizmente, não deu pra ela. E aqui conseguimos ver a cara de chupa-cabra do bicho, o que já mostra que claramente ele não é humano. Então o Derry e a Trish correm pro carro e o Creeper fica ali na frente pra dar pirueta por cima do carro? Bom, o Creeper consegue realizar o primeiro salto e também consegue realizar o segundo, porém ele acaba errando o terceiro.
o que a Trish aproveita para passar por cima do infeliz. E ela refaz isso mais algumas vezes. Bom, nesse ponto ela tá de parabéns, menos pelo Derry, que é um cagão e acaba impedindo ela de fazer mais vezes, sendo que essa é a oportunidade perfeita para desmembrar a criatura. Bom, então é mostrado que a criatura tem asas, ela é uma espécie de morcego demoníaco, e isso explica muita coisa, por exemplo, como ela consegue se locomover sem ser percebida. E olha, esse filme poderia muito bem ser derrotado aqui mesmo, era só a Trish ficar passando o carro até acabar a gasolina, e depois achar alguma coisa inflamável na casa da senhora e um isqueiro e tacar fogo. Porque, cara, essa criatura ela é muito forte, rápida e também inteligente. A única fraqueza dela é que ela brinca muito. Bom, então o Derry e a Trish vão até uma delegacia e lá eles encontram a mulher misteriosa que falava pelo telefone. Ela começa a falar com os dois e fala que a criatura está atrás de um deles. Porém, em contrapartida, o caminhoneiro ou Creeper chega. O que, sinceramente, o Derry e a Trish não avisaram e ninguém avisou que simplesmente um caminhoneiro assassino estava tramontinando as pessoas aí. Mas enfim, ele entra dentro da delegacia procurando por comida e vocês vão entender isso mais tarde. Então a energia acaba e eles percebem que o Creeper, que tá peladão, tá se alimentando de um dos prisioneiros. Por quê? Porque basicamente a parte que ele come regenera o que tá faltando nele. Então o policial que estava vendo tudo isso tenta atirar no Creeper, porém acaba sendo finalizado. Então todos os policiais presentes se unem esperando a criatura sair. Porém a criatura treinou com o Batman, então ela arranca o coração de um dos policiais. Bom, o nosso trio tenta fugir da criatura, e então a criatura chega e começa a ir até eles. Porém, eu acho que ele não gostou muito da fragrância da senhorinha não. E ela fica viva. Ok, a criatura parece escolher as suas vítimas pelo cheiro. Então, algo que eles poderiam tentar fazer é passar alguma coisa com um forte odor para tentar disfarçar o cheiro. Mas não dá outra, eles entram numa sala sem saída e a criatura finalmente chega. E então descobrimos que o irmão que a criatura queria era o Derry. Os policiais tentam render a criatura, porém com o refém fica difícil e a criatura foge com o Derry. Olha, já que o Derry foi pego mesmo, eles poderiam atirar o máximo que conseguissem na criatura. Tipo, né, o Derry meio que já foi de Vasco mesmo, e depois seria ir de carro pra finalizar a criatura. Ou pelo menos tentar. E bom, infelizmente o Derry acaba perdendo os olhos. Nossa! E a criatura que estava cega acaba ganhando novos olhos. Fim. Olhos Famintos foi lançado em 2001 e, na minha opinião, ele é um clássico do terror. Dirigido por Victor Salva, que tem uma história meio polêmica envolvendo alguns crimes sexuais, mas sem fazer juízo de valores aqui, ele foi o criador e diretor dos 3 primeiros filmes. O segundo, que pelo que eu lembro é bem legal também, e o resto é tudo um lixo. Tendo um orçamento estimado em 10 milhões de dólares e um faturamento bruto de 59 milhões, Olhos Famintos conseguiu garantir a sua sequência. Vocês querem ver? Deixa aí nos comentários.